temos a palestra da doença de Huntington. Convidamos ao palco ela que é biomédica, pós-doutora em genética médica, formada na Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, doutora e mestre em neurologia pela Unirio, experiente na área de biologia molecular, genética, aconselhamento e epidemiologia da doença de Huntington desde 2009. Atualmente é professora coordenadora do curso de bacharelado em biomedicina da Unifaminas e supervisora do setor de biologia molecular do Hospital do Câncer de Muriaé. Doutora Luciana de Andrade Agostinho. Olá, boa tarde. Ainda temos energia aí? Me deixaram para a última palestra, né? Eu espero que ainda tenham ATP por aí. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Vou agradecer o convite ao Sérgio, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doença de Huntington, né? Eu vou falar muito mais dela, só que dessa vez eu resolvi inverter a minha palestra, né? Normalmente eu faço a palestra e ao final eu coloco um vídeo. Dessa vez eu vou passar o vídeo antes, tá? E aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no quadro clínico da paciente que vai estar no vídeo, para vocês tentarem associar ao longo da palestra algumas coisas que a gente vai conversar sobre elas, ok? Vamos colocar o vídeo. Bom, então eu passei o vídeo antes justamente para a gente começar a associar esse quadro clínico que a gente viu aqui, para quem nunca viu o paciente com doença de Huntington, né, um portador. Eu gostaria de saber quem nunca ouviu falar da doença de Huntington. Ótimo, isso é bom.
né, compartilhar isso com vocês, então, vai ser muito importante. Porque às vezes a gente fica achando que só as pessoas que têm pacientes, têm pessoas afetadas na família, que devem conhecer essas doenças. E, na verdade, a gente também tem que estimular a vocês, novos cientistas, né, a estudarem sobre ela, porque é através desses profissionais de saúde que a gente consegue trazer qualidade de vida para o nosso paciente. Infelizmente, existe um grande número ainda de profissionais da saúde que desconhecem a doença de Huntington, que a gente ainda tem ela como doença rara. Ok? Bem, eu estou muito feliz de estar aqui, não só pela oportunidade de falar sobre doença de Huntington, mas, assim como vocês, eu também já estive do lado daí, né? E eu gostaria que vocês não enxergassem essa divisão que a gente tem entre a plateia e o palco como um abismo. Né? Eu fico muito orgulhosa de estar aqui hoje, porque um dia eu estava aí pensando assim, nossa, será que um dia eu consigo ir lá na frente e falar igual aquele cara lá? E eu só gostaria de falar que isso é possível, quando a gente tem foco, quando a gente é persistente, e a gente acredita no que a gente quer, e a gente luta, o resto é secundário. A gente chega onde a gente quer. Então eu estou aqui para provar que vocês, todos vocês que estão sentados aí, né, que têm o sonho de fazer isso, que isso é possível. Tá? Então não enxerguem essa parte do palco como uma distância, um abismo entre o professor e vocês. A gente está aqui para estimular vocês, para compartilhar o conhecimento. Obrigada. Mas não acabou ainda não, a energia está acabando, né? Aqui eu contei um pouquinho da minha história. Né? Lá em 2008 eu me formei em bacharelado de biomedicina, numa faculdade privada do interior do Rio de Janeiro. Em 2009 até 2014 eu fiz o mestrado e doutorado em neurologia, e o meu projeto científico desde o início, desde 2009, foi a doença de Huntington. Eu estudo doença de Huntington desde 2009. Em 2011, quando eu estava acabando de defender o meu mestrado, eu entrei para o Unifaminas, né, como professora, como docente, e em 2012, um ano depois, eu subi para a coordenação de curso, onde estou coordenadora até hoje. E aí, em 2014, eu defendi o doutorado, e em 2015, eu peguei o último edital do Ciências Sem Fronteira para pós-doutorado em Vancouver, Canadá. Então, em 2015, eu fui para o Canadá, né, fui fazer uma análise de origem ancestral, que a minha praia é um estudo epidemiológico da doença de Huntington focada em fatores genéticos, né, tanto para diagnóstico como fatores de modificação do início da doença. Então, fui para o Canadá, fiz essa análise de origem ancestral que a gente não tinha, né, aqui, a técnica utilizada lá. Levei as amostras brasileiras, né, fiz aquela papelada da burocracia, a parte ética, que é muito importante, né, você passar o seu projeto científico quando você mexe com seres humanos por um comitê de ética científica. Né, você tem que ter o documento de consentimento das pessoas para fazer esse transporte de amostra e utilização dos seus dados de forma anônima. Então, em 2016, eu voltei e nós montamos aqui, eu ajudei a montar o setor de biologia molecular do Hospital do Câncer de Muriaé. Oi. O que me levou a interessar para a doença de Huntington? O mesmo motivo que a maioria levantou a mão falando que desconhecia. Esse foi o motivo. Como é que foi? Quando eu estava acabando a minha graduação, eu fiz a minha monografia na Unirio, em colaboração com a Unirio, que é a Federal do Estado do Rio. E aí a professora Carmen, que é a professora do departamento de genética de lá, me perguntou se eu gostaria de fazer o mestrado. Eu falei que gostaria. E aí ela falou assim, é no programa de neurologia e eu preciso que você escolha entre os 3 temas. Quais são os temas? Alzheimer, Parkinson e Huntington. E dentre os 3, Alzheimer e Parkinson, a maioria aqui eu acho que já ouviu falar. Só que Huntington eu nunca tinha ouvido falar. Então, em 2008... 2009, eu me deparei com esse nome e falei, caramba, o que é isso? Fui estudar. Ela falou, você tem um dia, ou melhor, eu tinha uma madrugada para escolher o meu tema e começar o meu projeto para eu tentar a prova de mestrado. E quando eu comecei a ler sobre doença de Huntington, eu percebi que ela era uma desordem genética neurodegenerativa que era causada por um gene, que é o gene HTT, e que se a pessoa tivesse a mutação,
ela em algum momento da vida dela, ela ia desenvolver, ela ia desencadear o início dos sintomas. E se ela não tivesse, ela não iria desencadear esses sintomas. Ao contrário do Parkinson e do Alzheimer, a gente tem alguns fatores ambientais que podem causar. Às vezes o indivíduo não tem aquela predisposição genética para desenvolver essas desordens, mas em algum momento da vida, pode ser por estresse, por exemplo, ele vai ter início a esse tipo de doença. Então, como o Huntington tinha um gene, né, localizado, sabia onde estava e era fácil de diagnóstico, eu achei interessante começar a estudar essa doença que eu mal conhecia. E o outro motivo está justamente nesse primeiro tópico aí que eu coloquei para vocês. Por que estudar sobre a doença de Huntington? Que é a sua pergunta. Existem poucos artigos publicados com pacientes brasileiros. E no mundo também tem, não é tão farto assim. Tá? Então, eu sempre falo com os alunos. Às vezes o pessoal vem e fala assim, eu quero fazer um projeto científico sobre diabetes. Beleza, vamos fazer. O que você quer fazer? O aluno sabe. Ele deu uma lida, revisou o tema, viu o que foi feito até hoje. Às vezes o aluno chega e quer fazer projeto, mas não leu sobre o tema antes, ele não sabe o contexto. Então, o que eu falo para eles é, gente, procura a fenda científica. Aonde está o buraco científico? Aquela pergunta que ninguém respondeu. É ali que você tem que mirar. Então, o fato de terem poucos artigos, e eu tive uma dificuldade enorme de montar um projeto sobre esse tema, por conta disso, me fez persistir e escolher a doença de Huntington. Outro motivo que me fez escolher a doença de Huntington é que a doença de Huntington causa grande ônus às famílias e à sociedade. Né? Por quê? O paciente, depois de uma certa idade, né, depois de, por exemplo, 10 a 15 anos de início, depois do início, ele começa a depender dos cuidadores para desempenhar algumas atividades de vida diária. Então, a família também fica chateada, vê aquele dia a dia, né, vive com o paciente, está ali na rotina dele. E o terceiro motivo é que no Brasil a gente ainda não tem prevalência estimada. Então, eu não sei no Brasil quantos casos para 100 mil indivíduos eu tenho de pessoas afetadas. A gente tem de algumas regiões, mas a gente não tem do Brasil inteiro. Afinal, ele é enorme, né? Estimar a prevalência no Brasil, a gente vai ter um trabalho árduo, tá? Então, aqui eu coloquei alguns sintomas, né? O que o paciente tem, né? O que ele apresenta, que é desordem neurodegenerativa, que é rara, progressiva e fatal. Por quê? A partir do momento que o paciente começou a apresentar aqueles sintomas, normalmente são sintomas motores, que é o que a gente consegue ver, tá? Então, esse início de sintomas a gente utiliza através do início de sintomas motores, porque às vezes quando a gente tem distúrbio de comportamento, às vezes o paciente não consegue falar quando que ele percebeu alguma alteração nele. Então, pelos sintomas motores, né, que são uma falta de coordenação motora nos membros periféricos, né, como mãos e pés, eles começam a relatar, 2 anos atrás eu comecei a perceber que eu estava mexendo a mão sem ser de forma voluntária. Tá? Então, a gente tem essa progressão de quadro clínico, né, até a morte. Por que o óbito? Porque, infelizmente, até hoje, nós ainda não temos cura para a doença de Huntington. Né, nós estamos beirando, aí eu vou falar no final da apresentação, nós estamos beirando um silenciamento genético, pode falar. Afeta o quê? Sim, na fase final. Normalmente, na fase final, os nossos pacientes apresentam uma demência e perdem um pouquinho a noção, né, do que está acontecendo. Tá? Eles perdem, sim. Só que, assim, a gente tem uma variabilidade clínica muito grande, então tem paciente que perde e tem paciente que não. Tá? Mas, normalmente, no final da evolução, no final da fase, nas fases finais, eles normalmente apresentam. Tá? É uma doença que afeta de 5 a 10 a 100 mil indivíduos. Ué, Luciana, você não tinha falado que não tinha prevalência estimada? Essa prevalência aqui, a gente se baseia pela Europa Ocidental, que é onde a gente acredita que tenha sido o efeito fundador da doença.
né, de onde veio a primeira família com a doença de Huntington. Então, essa prevalência estimada é de lá, tá? Que é conhecida como alta prevalência do DH. Pode falar. Não. Duchenne é ligado ao X, né? A gente tem uma... Não tem ligação, tá? Depois, se você quiser, a gente conversa para te explicar, tá? Então, eu já tinha falado, não há tratamento efetivo que retarde ou previna o seu início e progressão. Então, hoje a gente tem alguns medicamentos que diminuem essa falta de coordenação motora, né? Eles chamam de coreia, né? Coreia, no grego, coreias, é dança, né? Então, eles falavam que as pessoas que tinham a doença de Huntington eram pessoas que viviam dançando, o que muitas pessoas confundem com embriaguez, e a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso a gente deve conhecer, né? Porque às vezes tem alguém arrumando confusão na rua ou está acontecendo alguma coisa, você vai ver, acha que o paciente está embriagado e na verdade era um paciente com doença de Huntington. Então é por isso que a gente deve conhecer. Então a gente tem uma tríade clássica, né, que eles chamam, que são os distúrbios motores, os distúrbios cognitivos, estão envolvendo processos de aprendizagem, e distúrbios comportamentais. Né, o paciente tem um quadro inicial de depressão, às vezes ele não quer ver ninguém, né, fica no quarto sozinho, e aí ele nem percebeu que ele pode ter iniciado esse quadro clínico ali. Essa doença, que é a doença de Huntington, tem sim semelhanças com outras doenças, né, neurodegenerativas, e, por exemplo, as atrofias espinocerebelares, Machado-Joseph, Alzheimer, Parkinson. E por isso é tão importante a gente fazer o diagnóstico molecular desses pacientes, para a gente firmar o diagnóstico e iniciar tratamento, nem que esse tratamento seja paliativo, né, que é quando a gente tenta amenizar os sintomas. E é uma doença que, na maior parte das vezes, se manifesta na idade adulta, como a gente viu no vídeo, não é só em idade adulta, né? A gente tem os casos juvenis, que é quando essa mutação está muito grande, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Oi. Tem. Eu vou explicar para você, tá? Eu tenho uma representação na frente. Você me lembra se eu não te responder, tá bom? Aqui, chegou. É que eu combinei com ele, gente. Então, o caráter hereditário da doença de Huntington é o que a gente chama de autossômico dominante, que é cada pai ou mãe, porque a gente tem a ocorrência nos dois gêneros, ou pai ou mãe, tendo o alelo afetado, ele tem 50% de chance de transmitir essa mutação para a prole. Ah, Luciana, então 50% de chance quer dizer que se eu tiver 6 filhos, 3 vão ter e 3 não? Não. 50% de chance por nascimento. Então pode ser que eu tenha 5 filhos, 6 filhos e todos não tenham, e pode ser que eu tenha 5, 6 filhos e todos tenham. Tá? Então, essa probabilidade que a gente normalmente compartilha, essa informação, ela é por nascimento. Então, cada evento gestacional é um evento novo com 50% de chance. Tá? Por que existe a possibilidade de nascer um indivíduo de uma prole de 2 pais afetados? Normal. Porque se ela é autossômica dominante, esse indivíduo que está afetado, ele precisa de apenas um alelo com a mutação no gene HTT, que é o gene responsável por causar ADH. Então, esses pais, é o que a gente chama, eles são heterozigotos. Ele tem um alelo normal e ele tem um alelo alterado. O pai e a mãe. Os dois são afetados, mas eles têm um alelo normal também. Então, nesse cruzamento, existe a possibilidade de pegar o alelo normal da mãe e o alelo normal do pai. E aí a prole nasce sem a mutação da DH. Ok? A chance é menor. Mas existe a possibilidade. Tá? Entendido? Então aqui é só um exemplo, um heredograma, né, onde a gente faz uma representação gráfica de toda aquela família, de indivíduos afetados, ditos como afetados,
e não afetados, e aqueles com pontos de interrogação que não sei se vocês estão enxergando, a gente chama de grupo de risco, né, que é aqueles que têm a chance de 50% de herdar aquela mutação genética. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque aqui para frente, mais na frente, eu vou falar sobre o número de famílias que a Associação Brasil Huntington tem cadastradas hoje. E às vezes, pelo número de famílias, a gente não tem noção que aquilo é uma imensidão de pessoas. Porque em cada família, a gente tem pelo menos isso que vocês estão vendo no slide anterior. Isso é uma família. Tá? Guardem essa representação gráfica. Então, em 1872, a gente teve a descoberta a primeira descrição dos sintomas, né, o quadro clínico desses pacientes por George Huntington, que era um médico. Ele descreveu não só a Coreia, que era a dança, né, a dança, o pessoal chamava de dança de São Vito também. E aí, Coreia de São Vito, o pessoal depois chamava de Coreia, só que a gente tem que lembrar que Coreia é um sintoma, ela não é, né, o diagnóstico do paciente. Existem outras doenças neurológicas que também têm esse sintoma, que é a Coreia. Em 1872, ele descreveu esse quadro clínico do paciente e falou que tinha uma chance da prole herdar em 50% a mutação. E aí veio a Nancy Wexler, quase 11 anos depois, onde ela tinha a mãe, né, portadora da doença, a mãe já era afetada, e ela fez psicologia e se dedicou à área da doença de Huntington e começou a estudar essa doença em volta do Lago Maracaibo, na Venezuela, que é onde a gente tem hoje a maior prevalência mundial da doença de Huntington. Então ela foi pioneira. Ela estudou por 20 anos nessa região, todos os casos que eles tinham de doença de Huntington ali. E aí, 10 anos depois, a gente teve o gene isolado. O que eu quero dizer com ter o gene isolado? A partir do momento que você sabe qual é a raiz daquele problema, a gente consegue fazer o quê? Rastrear aquilo, chegar onde a gente quer ver a causa dele e consegue diagnosticar o paciente. Então, antes disso, de isolar o gene HTT, a gente não tinha como diagnosticar de forma molecular o paciente com a doença de Huntington. E no Brasil? No Brasil, a gente tem uma média de 2.400 famílias cadastradas na Associação Brasil Huntington, que fica com sede em São Paulo, né? A associação tem essa notificação, essa descrição, esse detalhamento do número de casos. E é claro que a gente deve ter casos que não estão aí, né? A gente não sabe se algumas regiões têm mais doença ou menos doença por conta de notificação, tá? Mas esses são os registros que a gente tem pela Associação Brasil Huntington. E a gente conhece 3 grandes núcleos brasileiros. São 3 regiões que já foram reportadas como regiões de alta prevalência. Onde são essas 3 regiões que já foram, inclusive, publicadas? Senador de Sá, no Ceará, que são comunidades. Vocês podem ver que tem 3 valores lá em cima, ó, que é a prevalência de 3 comunidades próximas. Embaixo a gente tem Feira Grande, Alagoas. E no último ali a gente tem Ervalha, Minas Gerais, que está pertinho da gente. Então, essas 3 regiões, que é onde a gente desenvolve alguns projetos de apoio multidisciplinar, são regiões que a gente sabe que existe um caso além da normalidade, né, quando a gente compara aquela prevalência da Europa Ocidental. Sim, 7,2 para cada 10 mil, sendo que a prevalência da Europa Ocidental vai de 5 a 10 para 100 mil. Então, a gente tem uma prevalência, de fato, maior nessas regiões. E aí, eu acho que eu não vou precisar gastar muito tempo aqui, porque o Sérgio já entrou bastante na parte de neurologia com vocês. Era só para a gente discutir um pouquinho sobre a divisão do sistema nervoso, né? A gente tem o sistema nervoso central, que é onde a gente tem o encéfalo, né? Todo aquele sistema que fica dentro da caixa craniana. E também, fazendo parte do sistema nervoso central, a gente tem a medula espinhal. E tudo que ramifica dela, que são os nervos, né? A gente chama de sistema nervoso periférico, que é o que ajuda a gente a ter movimentos e sensações, né? Que ajuda a gente a efetuar os nossos movimentos. E aí, a principal função do cérebro é o comando,
né, a gente tem como produzir comportamentos, movimentos e consciência. Como que a gente faz isso? Né, isso já foi falado também. A gente tem um sistema formado por trilhões de fios, e esses fios a gente chama de neurônios. Né? Então, esses neurônios, a gente tem o corpo, né, o núcleo, o corpo celular aqui, a gente tem os dendritos, os prolongamentos deles, que são os axônios, e no finalzinho dele, onde ele encosta no próximo, que o Bruno até mostrou a parte da fenda sináptica, né, onde tem o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, onde encosta ali a gente chama de axônios terminais, que é onde faz comunicação com o próximo dendrito do neurônio seguinte. Então, é por essa rede que a gente consegue fazer esse processamento de informações, recepção de estímulos e efetuação e realização de movimentos. E aí é claro que eu coloquei um poste, porque a gente está falando de um circuito elétrico. Né? A gente pode comparar para ficar mais didático e tentar entender que o nosso cérebro é, de fato, esses fios de forma interligada e organizada. Né? E assim como todos os fios, a gente precisa de uma membrana de isolamento, porque se eu tiver um fio desencapado, o que acontece? Dá choque, fecha curto, não é? Assim como os fios elétricos, a gente tem que ter também uma membrana que faça esse isolamento desse potencial, né, esse impulso nervoso que é de potencial elétrico. E quem são as células que produzem a tal da bainha de mielina, né, que é uma substância que faz o mesmo papel da borracha do fio elétrico? Nós temos, então, os oligodendrócitos em amarelinho ali, né, que são aqueles que produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central. E a gente tem as células de Schwann, né, que têm a mesma função, porém produzem bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Essas células, pessoal, elas não são chamadas de neurônios. Né? O sistema nervoso central ele tem uma composição de neurônios e células da glia. Essas células da glia é um conjunto de células que ajudam na parte de nutrição e transporte e suporte do sistema nervoso central. Tá? Então, existem algumas células que têm núcleo menor, mas que também fazem parte do sistema nervoso. A gente não tem só neurônio. Para ele funcionar, a gente precisa dessas células também. A gente tem os ependimócitos, né, que funcionam como barreiras físicas, como se fossem epitélios. Nós temos os astrócitos, que conseguem trazer algumas substâncias de nutrição, por exemplo, dos capilares sanguíneos para o funcionamento do neurônio, ele precisa de energia também. E as células da microglia, ou micróglia, né, algumas pessoas falam de outra maneira também, fazem parte do que a gente pode falar da defesa, né, do sistema nervoso central, com função de fagocitose. Então, ali o Bruno já comentou, né, lá em cima eu coloquei um neurônio pré-sináptico, um pós-sináptico, e ali no meio eu puxei aqui no aumento, a gente tem uma fenda sináptica, que é onde a gente tem impulso nervoso, e a liberação desses neurotransmissores nessa fenda, para que do axônio terminal eu tenha um caminho aí do impulso nervoso, dessa mensagem, né, que é uma comunicação celular, para a parte dos dendritos do próximo neurônio, que é o pós-sináptico. E aí eu acho que vocês já viram, né, eu estava assistindo vocês de manhã, o Sérgio já falou dos lobos, né, lobo frontal em azul, lobo parietal em verde, occipital em vermelho, em laranja o temporal. A gente tem ali ainda o tronco encefálico e o cerebelo. Eu coloquei só para a gente lembrar, porque a gente vai envolvê-los na patogênese da doença de Huntington. E aqui só um exemplo, né, uma associação entre partes do cérebro e função. E aí eu vi que já foi falado também que toda vez que a gente tem uma lesão em uma dessas partes cerebrais, a gente tem um prejuízo. Né? Então, se eu tenho um acometimento numa área de visão, por exemplo, se eu tenho uma lesão na área de visão, eu tenho acometimento no meu sentido, visão. Né? Se eu tenho um problema na minha parte de audição, eu provavelmente vou ter um déficit auditivo. Tá? Então, é muito importante que vocês consigam associar o local da lesão, né, com a função que ele deveria estar cumprindo normalmente, porque a partir dessa lesão eu vou ter um déficit, um prejuízo,
e isso vai gerar o fenótipo daquela doença. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de visão, o fenótipo daquela doença, um dos sintomas daquele paciente vai ser uma alteração nesse sentido. Tá? E eu coloquei aqui também uma imagem, né, um corte coronal, onde a gente tem os núcleos da base. Coloquei núcleo do caudado, putâmio, tálamo, globo pálido, substância negra, que o Sérgio também comentou. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em dois, que é o núcleo caudado e o putâmio, que é chamado de neoestriado, que estão responsáveis principalmente na parte de controle motor, né, coordenação e aprendizado de novos movimentos. Tá? Aquele movimento que é feito pela primeira vez. E a genética? Como que eu consigo associar essa mutação que o portador tem com o quadro clínico dele? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o meu DNA, né, a minha molécula de DNA, ele fica dentro de um núcleo celular. Quando eu abro esse núcleo celular, eu encontro 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. 23 que vem de quem? Do meu pai. E 23 que vem da minha mãe. Tem mãe que fala que é a cara Não, isso nem é a minha cara, né? Não tem nada do pai dela. Não tem aparentemente, tá? Mas existe uma recombinação genética, né? E aí esse conjunto de cromossomos existe sim. A gente tem uma mistura dos dois. Então, quando eu abro esse núcleo, eu encontro os cromossomos. E quando eu desenrolo esses cromossomos, né? Que a gente fica olhando o cromossomo aqui, parece que a gente está vendo um X, né? Na verdade, eu tenho um cromossomo, por exemplo, do 1 ali. Eu tenho um cromossomo que eu herdei pelo meu pai e um que eu herdei da minha mãe. Então, é um par de cromossomos, a gente tem 23, né, que é o famoso diploide. Então, quando eu desenrolo esse cromossomo, eu acho uma fita que a gente chama de fita dupla, que é bem característica da molécula de DNA, e essa fita, ela tem como unidade menor os meus nucleotídeos. Então, o nosso DNA ele é escrito por 4 letras, e o RNA a gente tem uracila, que é a troca, né, lembrando das aulas de genética de vocês. E essas letrinhas vão escrever o meu DNA, ok? E o que acontece, então, com essas letrinhas lá na doença de Huntington? Então, eu vou lá no meu cromossomo 4, no par de cromossomo 4, um desses cromossomos, ele vai ter uma alteração. Né? Uma alteração onde? Uma alteração localizada no braço curto do gene HTT, que era antes chamado de gene IT15. E dentro desse gene, eu tenho uma região no exon 1, que é a primeira região responsável por produzir a huntingtina, né, a codificadora de proteínas. Nessa regiãozinha, eu tenho uma região polimórfica, que vocês estão vendo aí, esses CAGs. Né? Como é que eu diagnostico o paciente hoje? Eu faço uma análise genética e conto esses CAGs. Então, eu tenho 1, 2, 3 e assim eu vou. Normalmente, a gente tem até 35 CAGs, a população normal. Tá? Passou de 36 a 39, a gente tem alguns alelos de penetrância incompleta, né, que são de pacientes que podem ter a doença ou podem começar essa doença bem mais tarde. E a gente tem os pacientes que têm mais de 39 repetições, que a gente chama de repetições trinucleotídicas. Então, se eu tenho um paciente que tem mais de 39 CAGs, 40, por exemplo, e 41, ele, em algum momento da vida, eu tenho certeza que ele vai começar a desenvolver a doença de Huntington. Então, é por essa contagem que eu consigo fazer o diagnóstico. É abrindo o cromossomo, né, desses pacientes, por meio da amostra biológica dele, sangue periférico, que eu consigo, pelos leucócitos, né, porque hemácia não tem núcleo, né, então é pelos leucócitos, que são células nucleadas, eu consigo ter acesso ao DNA desse paciente. Esse outro amarelo aí, gente, eu deveria até ter cortado, mas é uma região polimórfica que não faz parte do diagnóstico, mas faz parte da origem ancestral. Foi uma segunda região que a gente estudou para saber a semelhança dos nossos pacientes brasileiros com outras populações, né, outras etnias, e a gente descobriu que aqui a gente tem uma semelhança muito grande com a população da Europa Ocidental. Tá? Então, provavelmente, a gente teve esse efeito fundador.
Então, essa sequência de CAGs, quando ela está aumentada, além do normal, eu vou ter uma produção de proteína a partir daquela região genética, certo? Se eu tenho o tamanho de CAG normal, eu vou produzir uma proteína que chama huntingtina normal, pequena. Quando eu tenho o número de CAGs aumentado, eu começo a produzir uma proteína maior do que o normal, que é o que a gente chama, ela ganha uma cauda de poliglutamina. Então ela fica mais comprida. Se ela fica mais comprida, ela fica mais difícil de ser quebrada pelo nosso organismo, ela fica mais difícil de ser metabolizada. Então onde ela para, ela pode causar algum dano celular, tá? Que a gente pode chamar de citotoxicidade. Então, em resumo, o que acontece? Esse número de expansões CAGs, né, que a gente conta lá para fazer o diagnóstico, quando ele é maior que 39 repetições, a gente tem uma alteração funcional da huntingtina, a gente muda a função dela porque ela muda de estrutura, de conformação, ela fica maior, e essa proteína maior, ela gera uma citotoxicidade seletiva. Então, a gente tem uma morte de alguns neurônios seletivos. A gente não tem essa morte em todos os neurônios do nosso encéfalo. Tá? A gente tem em determinadas regiões. Ela é seletiva. Ainda não se sabe por que essa proteína mutada consegue ter afinidade por algumas regiões neuronais. E aí, lembra dos núcleos da base? Os núcleos da base são regiões que têm afinidade com a huntingtina mutada. Tá? Então, eu tenho uma citotoxicidade seletiva. Essa citotoxicidade afeta principalmente o núcleo caudado, o putame que a gente viu, o cerebelo, que também faz parte da coordenação motora dos movimentos, e também o córtex. Tanto que o paciente tem uma época da progressão dele que ele não consegue fazer planejamento de futuro. Tá? Então, isso tem como consequência uma alteração da coordenação motora e aprendizado dos movimentos novos. Então, olha só, olha lá em cima de novo. Os pacientes que têm mais de 39 CAGs, não estava lá no DNA? Olha onde chegou aquela consequência de alteração que estava lá em cima, no quadro clínico de um paciente. Tá? É por isso que é importante, gente, se a gente quer investigar, a gente tem que saber mais ou menos o que acontece para a gente saber aonde a gente tem que buscar. Né? O que está acontecendo? Qual é a causa disso que está acontecendo nesse paciente? Então, aí, uma tomografia. À esquerda de vocês, a gente tem uma tomografia de uma pessoa que não tem a doença de Huntington. O que está marcadinho ali nos ventrículos laterais, na parte branca, né, que tem um calinho ali, é o nosso núcleo caudado. E do lado direito, a gente tem uma tomografia do paciente com Huntington. Tá? Esse paciente do lado direito, vocês podem ver que o ventrículo lateral ele está bem maior. Né? Vocês estão vendo o núcleo caudado aí? Ele não está aí, a gente tem uma atrofia de núcleo caudado. E, além disso, a gente tem um aumento, né, de sulcos e fissuras. Vocês conseguem ver mais os sulcos do lado direito do que o esquerdo, certo? Porque, além dessas regiões afetadas, né, que tem essa afinidade ainda desconhecida, existe uma redução do volume global do cérebro. Então, eu tenho uma atrofia global também acontecendo, enquanto essa doença está evoluindo ao longo da vida desse paciente. Novamente, do lado direito, né, um cérebro normal, e do lado esquerdo, um cérebro de um paciente com doença de Huntington com 48 anos, e do lado direito de um indivíduo mais novo com 34 anos. A gente pode ver pelo tamanho, né? Olha o tamanho do lado direito e o tamanho do lado esquerdo, como a gente tem uma redução desse volume global, que é a atrofia. E aí, quando eu comecei a estudar a doença de Huntington lá em 2009, e a gente ia fazer o aconselhamento genético para os pacientes, né, porque todo paciente que faz realização de testes genéticos, eles devem ser aconselhados antes da realização do teste genético. Né? Então, ele precisa saber o que esse teste vai significar para ele, se em caso de positivo, o que pode acontecer, em caso de negativo, o que pode acontecer. Você deve informar os tratamentos existentes, os tratamentos paliativos, qual a probabilidade dele ter um filho caso ele tenha o positivo. Né? Ele tem que estar ciente que esse resultado, ele não afeta só ele afeta a família dele. Né? Porque se ele tem filhos, ele
vai ter que falar com os filhos. Né? Só que isso, gente, é uma tomada de decisão que não é nossa, tá? Não é do profissional da saúde. A gente informa, a gente não pode ser diretivo e a tomada de decisão é dele. Ele que tem que decidir o que vai ser feito em cima desse diagnóstico. Mas a gente tem que prestar todas as informações. E aí, antigamente, nossa, fiquei velha agora, 2009. Em 2009, quando a gente fazia esse aconselhamento, a gente não tinha o que falar para o paciente, assim, existe um tratamento, Luciana? Não, não tem tratamento. Em 2009 a gente ainda não estava sabendo do silenciamento, não tinham começado ainda, né? Então a gente ficava assim, nossa, a gente tem um positivo e a gente não tem uma luz no fim do túnel. E hoje a gente tem, né? Então por isso eu coloquei ali esperança, né? Porque quando a gente tem o silenciamento genético funcionando, a gente já está na etapa 3, né, desse silenciamento, a gente já viu que não existe qualquer efeito colateral do tipo de técnica que eles estão utilizando para desligar o gene HTT mutado. E agora eles conseguiram ver que, de fato, essa técnica consegue reduzir a quantidade de proteína alterada no organismo do paciente. Isso é muito bom, porque quando o paciente vem fazer o diagnóstico e ele pergunta assim, mas e se o meu der positivo? Se o seu der positivo, olha, tem um silenciamento genético acontecendo. Né? E isso, não sei, pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, a gente não pode prever, até porque a gente gera ansiedade em todo mundo. Né? Mas é uma esperança. A gente não tinha nada para falar. Tá? Então, o silenciamento genético está sendo realizado em pacientes, um número menor, é claro, né, de alguns pacientes que estão afetados, e é uma técnica que está sendo utilizada e está dando esperança para toda a comunidade, não só dos pacientes, mas para toda a comunidade científica, né, esse desligamento do gene. Tá? E aí, vocês lembram da Nancy Wexler? Não era pioneira lá da Venezuela? Então, eu conheci a Nancy Wexler. Quando eu comecei a estudar doença de Huntington, eu ficava lendo Nancy Wexler nas publicações, nos livros, era pioneira. Quando eu vi a Nancy Wexler, gente, eu quase desmaiei. Eu falei, não é não. Eu preciso tirar uma foto com essa mulher. Quando eu cheguei perto dela, eu descobri que a Nancy era portadora do gene HTT mutado, e eu não sabia. Ela tinha mãe, era um grupo de risco, né? Mas eu não sabia que ela tinha. E ela ainda participa de congressos até hoje, ela foi uma das maiores incentivadoras da pesquisa e da localização do gene HTT. E eu consegui encontrar com a Nancy Wexler, eu acho que me valeu mais que a Xuxa. Né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que a oportunidade que vocês estão tendo aqui, né, dessa Olimpíada de Neurociências, é uma oportunidade que a gente tem que agarrar. Né? Então, o Brain Bee pode ser para vocês a oportunidade, o transporte que vai levar vocês até o sonho de vocês. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar. E fico muito satisfeita de ver todos vocês aqui interessados e gastando a última energia com a última palestra do curso de vocês. Tá joia, gente? Então, persistam nos sonhos de vocês, porque eu persisti e consegui. É isso. Peraí. Tá acabando, né, gente? A gente montou uma associação, quem quiser seguir no Instagram, a gente virou um braço da Associação Brasil Huntington, né? A gente pegou alguns jovens de todo o país num evento que a gente teve na Colômbia, e nós construímos a Associação Brasil Huntington Jovem, tá? E aí, semana que vem a gente vai ter um evento em Ervalha, um evento científico, fruto de um projeto voluntário, né, que a gente tem, com o apoio da Faminas e da BH. E a gente acabou montando a Associação Brasil Huntington Jovem. Quem puder dar uma seguida lá para dar uma força para a gente. E esse é o grupo, né? Tá parcialmente aí o grupo do pessoal que ajuda a gente nessa caminhada aí. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada.